Quando nós pensamos no livro de Gênesis especificamente, nós temos um autor. Nós temos o autor primeiro, que é Deus. E quem é o instrumento que Deus usou para escrever esse livro? Bom, a Bíblia nos informa que o autor de Gênesis é Moisés. Moisés teve uma vantagem fantástica para escrever o livro de Gênesis, não só pela revelação que Deus deu para ele, que é principal, e ele escreve de acordo com o que Deus revelou, mas Moisés tinha uma cultura extremamente rica. Ele foi criado, vamos dizer, no olho do furacão intelectual do Oriente Médio na época dele. Porque no Egito estava o centro da cultura de todo o Oriente. E por que não dizer, uma vez que não tinha vida no Ocidente ainda, de toda a vida humana na Terra, o centro do conhecimento estava exatamente no Egito. Então Moisés tinha acesso não só a histórias escritas já, mas ele tinha acesso às culturas, inclusive cultura suméria. Por exemplo, nós não temos a contação da história dos sumérios, e eles são tão antigos quanto os egípcios, mas Moisés tinha acesso a essas informações. Ele tinha acesso a essas histórias. Uma coisa fantástica quando você vai estudar história, especialmente a origem dos povos, você vai descobrir que existem mitos e lendas em todos os povos, com alguns elementos que são extremamente peculiares do próprio cristianismo, daquilo que está informado nas Escrituras. Você vai encontrar na história dos povos mais antigos, que são os orientais, na história do surgimento de cada um desses povos, você vai encontrar em comum entre todos eles um relacionamento primeiro divino humano. Sempre tem. Ou são vários deuses, ou é um casal, ou ou é uma família. Mas no início, na Gênese, a história de todos os povos, sempre você tem uma relação divina humana. Segundo, em todos você tem uma traição. É um elemento peculiar a todas essas histórias. Você tem um elemento de traição. Terceiro, você tem um castigo. E especialmente nesse caso, o dilúvio está presente na história de todos os povos antigos, pré-diluvianos, como por exemplo os sumérios. Todos têm o dilúvio dentro da sua história. Todos contam que antes do dilúvio haviam reinados extravagantemente longos. Muito além dessa contação de anos que nós fazemos aqui. Isso é elemento em comum em todas as culturas orientais. Como nós ocidentais temos pouquíssimo interesse por história, muito menos por história oriental, a gente não tem esses dados. Mas quando você pega e começa a estudar um livro, por exemplo, como Gênesis, vai buscar nos livros de história as confirmações sobre a autoria de Moisés, todos eles vão falar a mesma coisa. Aqueles que não são cristãos dizem o seguinte: Moisés escreveu o livro de Gênesis e fez uma colcha de retalho com todas as histórias de todos com a origem de todos os povos pré-diluvianos e pós-diluvianos imediatamente, porque ele esteve lá no Egito e ele teve acesso a todas essas informações. Então o que ele fez? Ele juntou tudo isso daí, ele condensou numa única história e fez o que nós temos aí em Gênesis de 1 a 11. Ok. Para quem desavisadamente não crê na existência de um Deus, e nem no governo de Deus sobre todas as coisas, e nem em Deus se revelando, essa é uma explicação para você ter um livro como o livro de Gênesis, contando algo que é comum a todas as outras histórias. Para nós cremos que há uma mente por trás. Há uma mente por trás. E por ter uma mente por trás, inspirando toda a Escritura, nós entendemos que quem confirmou, uma vez que então Moisés tinha acesso a essas informações e sabia delas, quem vai confirmar isso e contar corretamente nos mínimos detalhes é o próprio Deus para Moisés. E Moisés escreve para nós. Mas tanto em livros que não são cristãos, que avaliam literatura, quanto dentro da própria Bíblia, não há nenhum tipo de divergência quanto à autoria de Gênesis. A autoria é de
Moisés. Agora, vamos lá. Nós vamos procurar na Bíblia as citações que confirmam que Moisés escreveu Gênesis. Só que essas citações, elas não virão separadas, como olha, Moisés que escreveu Gênesis. Elas virão unidas, porque a literatura escrita por Moisés é chamada de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Inicialmente, esses livros eram uma unidade, eram um livro só. Eles foram divididos já depois de Cristo. Na organização da Bíblia, esses livros foram divididos. Mas inicialmente esses livros eram um só. Quando Alexandre o Grande propôs a construção de uma cópia do Antigo Testamento que tinha se perdido, que era a Septuaginta, que veio a ser a Septuaginta, ele pediu para que 70 escribas fossem presos em celas separadas e cada um deles escrevesse, porque eles sabiam o Antigo Testamento de cor. Na cultura dos hebreus havia uma cultura de oralidade, e para você ser um escriba, você tinha que decorar, copiando a vida inteira a Bíblia até você tê-la completamente de cor na sua cabeça. E Alexandre confirmou isso. Nós temos dados históricos que a cópia, que é chamada de Septuaginta, que era usada nos dias de Jesus, ela foi encomendada por Alexandre o Grande para ser colocada nas bibliotecas que ele fazia, que depois posteriormente vem a se chamar Grande Biblioteca de Alexandria. Essa cópia foi encomendada por Alexandre, e esses 70 homens separadamente escreveram, cada um deles uma Septuaginta, uma cópia de todos os livros do Antigo Testamento. E essa cópia, ela estava exatamente igual, para confirmar que não foi história da cabeça de um deles, né? E depois os próprios, para que essa literatura se tornasse mais palatável, mais digerível, ela foi dividida em livros menores, sem ser um livrão, né? E nessa divisão então surgiram os 5 primeiros livros da Bíblia, mas inicialmente isso era uma unidade, né? Você tinha a primeira parte, que era a parte do Gênesis, você tinha Êxodo, você tinha Números, você tinha Levítico, você tinha Deuteronômio, mas isso tudo era um livro só, um conjunto, chamado de Pentateuco. Chamado algumas vezes de livro da lei, chamado tradição, e nós vamos ver esses nomes na Bíblia. Então vamos abrir alguns textos aí que falam sobre o registro do Pentateuco como sendo algo que tem como autor Moisés. Eu vou pedir para uma pessoa abrir em Êxodo 17, 14, pode ser o Tiago aqui. Um outro abre em Números 33, versículo 2. Um outro abre em Êxodo 24, versículo 4. Vamos ler esses textos por enquanto. O autor de Gênesis recebera de Deus revelações e registrou atos redentores para a posteridade, conforme somos ensinados na totalidade dos 5 livros. E tais registros são sempre atribuídos nas Escrituras a Moisés. Vamos lá, Êxodo 17, 14. Então veja, você tem o próprio Deus dando uma ordem para Moisés: escreve isso. Números 33, 2. Ok. Êxodo 24, versículo 4. Êxodo 34, 27. Pode deixar que eu leio esse. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Ok. Deuteronômio 31, 22. Josué 1, versículos 6 e 7. Agora nós já saímos do Pentateuco. Ok, alguém podia dizer assim: ó, tudo bem, pastor, mas isso aí, já que nós estamos falando do Pentateuco, você não pode usar um texto do próprio Pentateuco para dizer que foi Moisés que escreveu. Então vamos sair do Pentateuco e vamos olhar outros textos. Josué 1, versículos 6 e 7. Ok, Deus está falando com Josué e dizendo que ele deve seguir a lei que ele deu através do servo Moisés. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 4. Uma outra pessoa abra. Segundo livro das Crônicas dos Reis, 25, versículo 4. Uma outra pessoa vá para o Evangelho, vai lá para o Novo Testamento.
Aliás, perdão, ainda no Antigo Testamento, Esdras 6,18. Esdras 6,18. E um outro, Neemias 13, versículo 1. Ok, no livro dos Reis, você tem uma notação de que aquelas leis que estavam em vigor foram extraídas do livro da lei de Moisés. Esdras 6,18. Segundo está escrito no livro de Moisés. Esse livro que está sendo citado é o livro de Levítico, porque o livro do estabelecimento do sacerdócio e dos cerimoniais é o livro de Levítico, tá? É um livro escrito por Moisés. Neemias 13, versículo 1. Ok, foi lido o livro de Moisés. E esse texto sobre os moabitas não entrar na congregação também é um texto de Êxodo, ok? Os amonitas e os moabitas, eles não permitiram que o povo passasse num determinado caminho que era muito mais próximo, e por conta disso eles foram, não só por isso, né, mas por todos os seus as suas tentativas de dominar o povo judeu, o povo hebreu, eles foram disciplinados por Deus. Isso está escrito no livro de Êxodo. Muito bem. Novo Testamento agora. Mateus 19, versículo 7. Pode ler. Ok. Você tem citação da lei de Moisés. Mateus 22, 24. Ok. Você tem Jesus no Novo Testamento, especialmente no Evangelho, em situações diferentes, citando Moisés, citando a lei, chamando a lei de Moisés. Marcos 7, versículo 10. Êxodo capítulo 20, e a partir daí 21, você tem esses mandamentos. Mas novamente você tem os livros do Pentateuco sendo feito referências a eles no Novo Testamento como escritos de Moisés, ou lei de Moisés. Vamos lá primeiro no João 1,17, pode ler. Lei de Moisés. O 5,46. E por último, o 7,23. Veja, o que nós temos em comum em todas essas citações? Todas essas citações são citações da lei e são chamadas como lei de Moisés. Então eu tenho a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, sempre uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia como os escritos de Moisés, a lei de Moisés, a tradição de Moisés, tá? Esses textos últimos que foram citados, eu sei que alguns deles mexem com assuntos que são polêmicos, mas não fique nos assuntos polêmicos aí dos evangelhos agora não. O ponto para nós é só um. O ponto é lei de Moisés, escritos de Moisés. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Eu podia duvidar de Esdras, eu podia duvidar de Neemias, eu podia duvidar de qualquer um deles se eles não fossem inspirados por Deus, mas eles são. Agora, se ainda assim eu ficasse na dúvida, eu não tenho como duvidar do próprio Senhor Jesus, ok? 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, quais são as contestações que são feitas à autoria de Moisés? A principal delas, eu vou mostrar para vocês. Abram o texto de vocês lá, especialmente em Deuteronômio capítulo 34. Veja, toda a Bíblia diz que os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco ou de livro da lei, foram escritos por Moisés. O problema é que eu chego aqui no capítulo 34 e eu tenho um problema nesse capítulo 34. Você já tem um título aí, e o que esse título diz? A morte de Moisés. Então, algumas pessoas, elas contestam a autoria do Pentateuco por parte de Moisés por uma questão elementar. Bom, como que eu posso escrever um livro e contar minha própria morte no livro? Aí alguém vai dizer assim, então tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada. Acho que Moisés não é o autor do Pentateuco. O que vocês acham disso? Quem estava no instituto lá não vale. O que vocês acham disso? Realmente nós temos um problema, né?
Aí fala, pastor, não tem problema não, vamos seguir a tradição. Todo mundo não diz que Moisés escreveu. Não, que seguir tradição, nós não estamos aqui para seguir tradição, nós estamos aqui para achar a verdade. E embora tenha um monte de gente falando que foi Moisés que escreveu, eu tenho aí a própria prova cabal que não foi Moisés. Porque como é que podia ter a morte de Moisés escrito aí no livro que ele mesmo escreveu? Dá para deixar na dúvida? Vejam só. Provavelmente quem escreveu esse final aí foi exatamente Josué, né, que era o ajudante de Moisés. E assim como outros autores anônimos, depois Josué vai ter o próprio livro dele, ele obviamente não quis escrever um capítulo e daí colocar lá no Pentateuco. Olha, eu quero que vocês lembrem que o Pentateuco foi escrito por Moisés, 99,9%, mas tem 0,1% meu, né? Agora, o que é interessante é que algumas pessoas, eles pegam isso daí para dizer o seguinte: olha, não, realmente nós não podemos dizer que Moisés é o autor de Gênesis, nem muito menos o autor do Pentateuco, porque nós temos provas, e eu não vou falar das outras, que são algumas inconsistências numéricas, nós temos provas que dizem que Moisés não escreveu. Se você ficar na dúvida sobre um item desse, você pode pensar o seguinte, essa questão de autoria, pastor, não é importante. Na realidade, a gente nem precisava estar gastando esse tempo aqui para trabalhar essa questão de autoria. Mas eu quis trabalhar esse tempo todo essa questão de autoria com vocês, para mostrar para vocês como um único item na nossa interpretação de um texto bíblico pode gerar um problema gravíssimo. Ok? Veja, se esta informação não é uma informação correta, se Moisés não escreveu realmente o Pentateuco, o problema que isso me gera é infinitamente maior do que o problema de entender que Josué simplesmente terminou o livro para Moisés e não quis colocar o nome dele lá. Olha, se eu tiver que contestar a autoria por causa desses últimos versículos, eu vou ter um problema muito sério, porque daí eu vou ter que entender que Esdras mentiu, porque Esdras falou os escritos de Moisés. Antes dele, Josué também mentiu e disse os escritos de Moisés. Bom, até aí um ser humano mentir não é muito novidade. O problema é que eles mentiram num livro. Lembra que eu comecei a falar qual que é o autor primeiro? É Deus. Bom, então foi Deus que inspirou essa mentira? Mas vamos à frente. Daí eu tenho os profetas dizendo que esses livros pertencem a Moisés. Agora, o que é mais dramático é eu ter o próprio Senhor Jesus falando os escritos de Moisés. Se essa informação não é uma informação fidedigna, então os sacerdotes mentiram, os profetas mentiram e por fim o próprio Senhor Jesus mentiu. Então, uma questão de autoria que parece uma coisa boba, para que saber quem escreveu um livro? Uma questão de autoria pode jogar por terra toda a nossa fé. E aí, só para vocês entenderem por que eu estou falando bastante sobre isso. Existem no Brasil, e no Brasil essas coisas chegam com quase um século atrasada. Existem no Brasil hoje seminários que ensinam que estes primeiros livros da Bíblia, especialmente Gênesis, são fábulas. E que são de múltiplas autorias, que na realidade Moisés é apenas um compilador de histórias. Isso, seminários cristãos ensinando esse tipo de coisa. O problema de ensinar esse tipo de coisa é que você desconstrói tudo. Você transforma os homens que foram inspirados por Deus no ato de escrever a Escritura, eles escreveram mentiras, coisas erradas, imprecisas. Se eles fizeram isso, e a mente por trás do que eles estavam fazendo é a mente de Deus, então Deus é impreciso e Deus mente. E o pior, Jesus Cristo, que diz ser o meu Salvador, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fala com imprecisão e mente. Mas como é que eu posso confiar que Ele é a verdade e a vida?
Então não é bobeira você gastar tempo simplesmente para ter convicção sobre quem escreveu um livro. Nesse caso de Moisés especialmente, porque eu tenho vários livros da Bíblia dizendo que foi Moisés. Aí como é que eu explico então essa questão? Como eu já disse para vocês, a única parte do Pentateuco que não foi escrita por Moisés foi exatamente o finalzinho do livro de Deuteronômio. Só para entender uma coisa importante, o livro de Deuteronômio, ele é chamado de repetição. Porque alguém podia dizer, mas como é que Josué podia saber o que era para escrever lá? Se você pegar o livro de Deuteronômio, você vai ver que do começo ao fim, com exceção das narrativas, dos fatos que são narrados, que acontecem ali já no finzinho, no fim da jornada do povo do Egito para a terra de Canaã, com exceção dos fatos, inclusive o fato da própria morte de Moisés, tudo que é escrito ali é uma repetição da lei que Deus deu em Êxodo, que Deus deu nos textos lá de Números, que Deus deu nos textos de Levítico, e eles são repetidos. Deuteronômio é relembrar, é repetição. O que Moisés estava fazendo, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, ele estava relembrando aquilo que era fundamental que fosse observado quando o povo entrasse na terra. Então, não havia dificuldade para que Josué concluísse isso, inclusive incluindo o fato de que Deus tomou a Moisés. Pode falar, Ana Rosa. Então você tem aí uma nobre contribuição de Josué, concluindo toda a obra de Moisés e ocultando o nome dele, que você vê, ele não põe nem o nome aí, ele fala este. Tá? É uma coisa... Exato. É uma coisa muito semelhante ao que Paulo fala quando ele está lá nos livros de 1 e 2 Coríntios, quando ele faz referência a ele, num dos textos, por exemplo, ele diz assim: conheço um homem que na carne ou fora da carne não o sei, foi levado ao terceiro céu. Ele não cita o nome dele por uma questão de nobreza, ele não vai falar dele, né? É o mesmo que Josué está fazendo aí. Ele fala, este o sepultou, não só o sepultou, mas concluiu o livro, escreveu e encerrou, tudo para que a vontade de Deus se cumprisse, fosse feito como Deus queria que fosse feito. E se Deus inspirou Josué a escrever a morte de Moisés aí, é porque Deus tinha propósito com isso. Tá? Então, o que a gente precisa recordar, eu queria que hoje vocês guardassem aqui, o autor de Gênesis é Moisés. Eu falo assim, nossa pastor, mas nós ficamos aqui 1 hora para chegar a essa conclusão, ou para relembrar isso. Isso é fundamental. Essa é uma das informações que, se você deixar um dia alguém chegar para a senhora e falar assim, ó, viu, essa história de que Moisés escreveu, essa história está errada, a senhora tem que bater o pé e falar, não, se essa história estiver errada, então a Bíblia inteira está errada. Como é importante bater nessa tecla. Se este fato for contestado, você não precisa continuar lendo, pode parar, porque não tem nada de bom para você ler lá, porque todos os autores de todas as classes, reis, profetas, sacerdotes e o próprio Senhor Jesus erraram. Então nem começa ali. Então, antes de nós começarmos, nós vamos dedicar um tempo com essas questões importantes. Hoje a gente falou um pouquinho sobre autoria. Ao longo do estudo, várias vezes nós vamos chegar em pontos que nós vamos ter que relembrar a questão da autoria. Mas hoje eu queria começar com isso. Quem escreveu o livro de Gênesis? Não é para falar baixinho, não é para duvidar, não é para ter medo de falar, é para dizer com todas as letras. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E teve sim uma contribuição de Josué. Moisés citou fatos que possivelmente ele não só foi inspirado por Deus, mas fazia parte também do conhecimento dele adquirido no Egito, com toda certeza. Com toda certeza. Agora, a autoria é dele. E sobre ele, a autoria é de Deus. E ponto final, e não se toca mais nisso. Tá? Então, isso é importante, guardem isso.
essa Gênesis, nós vamos falar na semana que vem sobre o estilo literário de Gênesis, que é muito importante. Gênesis é uma narrativa, mas é uma narrativa completamente singular. Tem alguns adjetivos nessa narrativa que só são usados para Gênesis em toda a literatura do mundo. Só Gênesis tem essas características. Gênesis é um livro que desperta contestações a coisas simples. As contestações começam com quem escreveu, depois elas vão, dia de 24 horas, dia de eras, são coisas que parecem, mas que diferença vai fazer se eu falar que o dia tinha 24 horas ou se durava 1 milhão de anos? Não vai mudar nada, Deus estava criando do mesmo jeito. Não, muda tudo. Então, ao passo que a gente vai andando em Gênesis, nós vamos acabando com todas essas tentativas de tirar o sobrenatural, de tirar o Todo-Poderoso, de tirar a mão de Deus de dentro de Gênesis. Porque o movimento do mundo, e inclusive de algumas escolas liberais hoje, o movimento é exatamente o contrário. É tirar Deus de dentro de Gênesis. É transformar Gênesis num livro de história. E aí você vai tirando todo tipo de sobrenaturalidade, todo tipo de inspiração divina, você vai arrancando tudo. E eles já fizeram isso. Tá? Então a gente precisa no livro de Provérbios tem uma declaração interessante que diz: não remova os marcos antigos. Nós estamos fincando os marcos antigos de novo, tá? E o primeiro deles é assunto de escola dominical de criancinha. Quem é o autor de Gênesis? Moisés. E não se fala mais nisso, porque se eu duvidar disso, então caiu por terra tudo. Então vejam bem que toda a nossa fé, a nossa religião está construída em cima de alguns pilares. Um deles é a inerrância das Escrituras. Um deles é a toda a suficiência de Cristo. Um deles é a divindade de Cristo. Um deles é a inspiração das Escrituras. Quando você nega a autoria de Moisés, você destrói tudo. Você quebra tudo. E não só a questão da autoria de Moisés e outras, ok?